Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. 1 e 2, para a nossa meditação neste momento. Eu lerei na versão século 21, que diz assim: portanto, nós também, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Texto extraordinário da palavra do Senhor, em que o escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é exatamente, há algumas desconfianças, mas sabemos que foi alguém inspirado por Deus, dirigido por Deus, falando em nome de Deus. E esse escritor sagrado, ele nos exorta, nesses 2 versos que lemos, a correr uma corrida, a corrida da fé. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite acerca da minha vida, da sua vida, da nossa vida, como uma grande corrida. E aquilo que o escritor aos Hebreus nos convida a pensar nesta grande corrida da vida, para corrermos a corrida da fé. E ele começa no capítulo 12, verso 1, falando sobre uma nuvem de testemunhas. É assim que está na sua versão? Nós também, rodeados que estamos de uma grande nuvem de testemunhas. Alguns comentaristas vão dizer que essas testemunhas são os anjos que do céu olham para nós. Me parece um pouco estranho. Outros vão dizer que essas testemunhas são aqueles que morreram e que lá do céu olham para nós e conseguem nos ver. Também me parece um pouco estranha essa interpretação. Eu prefiro interpretar acerca desta nuvem de testemunhas de uma forma mais literal, conforme está escrito, porque o texto começa dizendo assim: portanto, nós também, rodeados que estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando ele começa a dizer sobre portanto, a gente sabe que a gente não começa uma frase dizendo portanto, não é verdade? Eu chegar para vocês e dizer assim: portanto, ninguém precisa fazer comida em casa no próximo domingo. Vocês vão olhar para mim e vão assim: não entendi nada, não é? Porque o portanto é uma conclusão do que a gente disse antes. Mas se eu disser assim: irmãos, no próximo domingo o pastor João Emílio vai levar todo mundo para a churrascaria, portanto, ninguém precisa fazer comida em casa no próximo domingo. Fez sentido para vocês agora? Todo sentido, né? Todo sentido. Está o convite aí, viu, pastor? Quando o autor desta epístola começa o capítulo 12 usando a expressão conclusiva, portanto, isso nos remete, obviamente, àquilo que ele acabara de dizer poucos minutos atrás. A argumentação que ele levantou para concluir com esse portanto.
E olhando literalmente o texto, a gente observa que toda a argumentação que culmina no portanto do versículo 1 está exarada no capítulo 11, que nós conhecemos muito bem. Eu pediria que você voltasse um pouquinho aí a sua Bíblia, a página, para a gente pensar sobre esse capítulo, que os embaixadores do rei costumam conhecer como a galeria dos heróis da fé. Porque aqui, ao falar sobre fé, e ao falar sobre corrida da fé, ao falar sobre a corrida da vida, o escritor aos Hebreus nos dá uma série de exemplos, que depois ele chama, portanto, nós que estamos rodeados dessas testemunhas. E que testemunhas são essas? Deixe-me fazer alguns breves destaques no capítulo 11. Eu pediria que você me acompanhasse bem ligeiro aí. No versículo 1 ele começa com aquela definição de fé tão bonita que nós conhecemos. Ora, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, verso 2... os antigos alcançaram aprovação. Pela fé, verso 3, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O pessoal fica aí se descabelando. Eu não tenho esse problema, irmãos, de descabelar. Mas o pessoal fica se descabelando aí para descobrir como é que criou isso, a célula tal, como é que houve a explosão do Big Bang e que não sei o que. Irmãos, está aqui, ó. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Acabou. É uma questão de fé. Verso 4 diz, pela fé Abel, e aí nós conhecemos a história de Abel, cujo sacrifício foi aceito em detrimento de Caim, que ofereceu uma oferta maligna diante de Deus. Verso 5 diz, pela fé Enoque foi arrebatado, e a gente conhece a história de Enoque, que era amigo de Deus, e que andou com Deus, e que Deus para si o tomou. Aí o verso 6 diz, aquele versículo que a gente gosta, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 7 fala de Noé. Pela fé, Noé, temente a Deus, irmão, sujeito de fé era Noé. Que exemplo para nós. Às vezes a gente reclama de algumas coisas, né? E aí eu gosto de lembrar desses heróis da fé aqui, porque eles me fazem refletir sobre as circunstâncias e ir adiante. Imagine você, num mundo depravado, de só gente complicada, recebe uma ordem de Deus, uma ordem bem simples: você vai construir um barco, e você está lá no alto da montanha, construindo um barco, e você leva 100 anos para construir um barco, e os outros passam e dizem assim, está louco, ficou maluco, mas por causa de sua fé, Noé foi preservado juntamente com a sua família. Exemplo de fé, homem de fé. E o escritor aos Hebreus, ele vai falando, ele fala de Abraão no verso 8, Abraão é outro que saiu, deixou tudo e foi para onde Deus mandava, sem saber nem onde era. Verso 11 diz, pela fé até Sara, imagine Sara com seus 90 anos, depois de esperar por 25 anos a promessa, enfim, aos 90 anos, Sara está grávida, pronta para dar à luz, pela fé. Verso 20, vai correndo comigo aí na sua Bíblia, verso 20 ele diz, pela fé Isaque abençoou Jacó. 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou os filhos de Israel. E o 22 diz, pela fé José, próximo do fim, deu ordem acerca dos seus ossos. 23 fala sobre Moisés, pela fé Moisés, e aí ele discursa sobre Moisés, homem de fé, homem de uma caminhada difícil, dura, árdua, mas que venceu e que perseverou, porque creu em Deus. E no verso 26 há uma expressão muito interessante, acompanha comigo. O verso 26 diz, porque ele, isto é Moisés, considerou a afronta de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros
do Egito. Bonito isso ou não é? Considerou a afronta de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista uma recompensa. Pela fé, verso 30, os muros de Jericó caíram. Pela fé, 31, acompanhe comigo aí, a prostituta Raabe não morreu. Aí o 32 ele diz assim: e que mais eu direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Lembrou de quem aí? E apagaram a força do fogo. Lembrou de quem? E escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Olha a expressão, irmãos. Da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Verso 35. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. 37. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também. Aí ele começa o capítulo 12. Com o testemunho desta grande nuvem de heróis, que souberam viver a vida, que souberam correr a corrida da vida, que souberam correr a corrida da fé, nós também, com o testemunho deles, corramos a nossa corrida. É isso que o escritor aos Hebreus nos encoraja e nos desafia. Corramos, nós também, nós hoje. O vídeo falou que a igreja está celebrando seus 82 anos. 82 anos. Quanta gente boa passou por aqui. Quantos pastores, quantos irmãos e irmãs, quantos adolescentes que hoje são avós. Quanta gente correu essa corrida. Mas agora é o nosso tempo. Quando a gente olha para a história, a gente se alegra, nosso coração se enche, a gente se encoraja com o testemunho deles, para correr esse que é o nosso tempo. Agora é com a gente. Amanhã e hoje, e esse finalzinho de ano, e o próximo ano que está vindo, é com a gente. E a vida nos impõe desafios gigantescos, mas a palavra de Deus sempre nos exorta, sempre nos levanta, sempre nos encoraja a correr, como outros correram e receberam vitória. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a vida reserva algumas coisas difíceis para nós. Às vezes uma tragédia, um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, na família, o desemprego,
ou seja lá o que for. E a gente se vê muitas vezes com vontade de desistir da corrida, de abandonar a corrida. Eu não sei quanto a vocês, mas algumas vezes eu tenho vontade de desistir da corrida. E esse texto me puxa, me chama a atenção para correr esta corrida da fé. E ele nos ensina que antes de correr, nós precisamos fazer duas coisas. Como é que está aí no versículo 1 na sua versão? Antes de correr, nós precisamos nos livrar de duas coisas. Coisas que nos pesam na corrida. Imaginem, meus irmãos, você correu uma corrida de rua, de terno, gravata, sapato de sola e bico fino. É apropriado isso? Sim ou não? Numa corrida você tem que estar adequado. E você tem que se desprender de peso desnecessário. Ninguém corre uma maratona com uma mochila ou puxando uma mala. Ninguém corre uma maratona com peso extra. Para corrermos a corrida da vida e para sermos vitoriosos na corrida da fé, nós precisamos nos desembaraçar de algumas coisas. E aí está falando duas coisas. Você e eu precisamos deixar o embaraço e o pecado. É assim que está na sua versão aí? Será que tem diferença de embaraço e pecado, irmãos? O que vocês acham? Você acha que tem diferença entre embaraço e pecado? Claro que tem, né? Senão não faria diferença aqui no texto. Ora, pecado, eu não preciso explicar o que é pecado. Pecado é pecado. A gente já sabe o que é. E embaraço, o que é então? Embaraço é um negócio que não é pecado, mas que nos atrapalha na caminhada. O que nos impede de correr bem a corrida da vida e a corrida da fé são pecados e embaraços. Pecados, alguns deles quase de estimação. Pecado que eu sei e que você sabe que ofende a Deus e que agride o coração de Deus. E que a gente deve abandoná-los e que a gente deve mudar de atitude com relação a esse pecado. E que nós precisamos tomar essa atitude de abandonar o pecado. Mesmo quando a gente vive numa sociedade, num tempo de pós-modernidade, em que alguém tenta relativizar o pecado. Não, isso era pecado, agora não é mais. Irmãos, pecado é e sempre será pecado. E na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, no nosso casamento, na minha mente, nos meus lábios, no meu dia a dia, eu não posso me acostumar com o pecado. E a Bíblia diz que para eu ser vitorioso nessa corrida da fé, eu preciso abandonar pecados. Pense comigo aqui. Algum pecado na sua vida que você sabe que precisa abandonar? Não precisa responder alto, não. Mas coloque isso diante do Senhor. Pecado na nossa vida, a gente não convive com ele. A gente não pode criar um pecadinho de estimação, não. Pecado precisa ser confrontado, arrependido e abandonado. Você tem pecado na sua vida, meu irmão, minha irmã. E se você deseja ser vitorioso na corrida da fé, eu e você precisamos
deixar o pecado. E o texto diz aquele pecado que nos rodeia, que nos assedia. Mas ele fala também sobre o embaraço. E embaraço é um negócio bom. Embaraço é um negócio bom, que não é pecado, mas se torna um problema para nós. É aquilo que na nossa vida, no nosso dia a dia, é algo até positivo. Só que num dado momento da caminhada, da jornada, aquilo se torna um peso desnecessário e um empecilho, um embaraço para a nossa vida cristã. Pastor, mas isso, tal coisa, não é pecado. Tudo bem, não é pecado, mas pode ser um embaraço para a sua vida. Será que tem embaraço na sua vida? Será que nós temos embaraços que precisamos abandoná-los? Porque se queremos correr bem a corrida da fé, nós precisamos estar desimpedidos do embaraço e do pecado que nos assediam. E aí o escritor aos Hebreus diz assim: então corramos, comece a corrida, ponha-se a correr. O texto é imperativo, corra a corrida. Porque às vezes a gente está lá na linha de largada e dá o sinal da largada e todo mundo sai correndo e a gente continua parado. E alguém diz assim: olha, já deu a largada, pode correr, corra. Mas parece que a gente não tem nem força mais para correr. Parece que a gente não encontra o ânimo, perdeu a graça, perdeu a alegria da corrida. E aí ele diz: corra, meu filho, corramos essa corrida. E ele diz: corramos de que maneira? Olha aí no verso 1. Corramos como? Ele faz 2 destaques. Ele diz: corramos com quê? Perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a gente não desistir. Perseverança é, ainda que tudo esteja contra mim, eu vou perseverar, eu vou permanecer, eu vou continuar. Se eu empurrar esse púlpito aqui, meus irmãos, o que acontece? Olha, eu boto um pouquinho de força e ele tem rodinha. Que beleza, hein? Eu empurro assim, com facilidade, e ele anda. Ele não persevera. Eu empurro e a minha força é maior do que a resistência dele. E se eu empurrasse um negócio mais pesado, não sei, imagine aqui, por exemplo, essa coluna aqui. Eu posso empurrar essa coluna aqui, ó. E eu posso ficar a noite inteira empurrando. O que vai acontecer? Por quê? Porque a capacidade de resistência da coluna é maior do que a minha força sobre ela. Sabe o que é perseverança? É você não permitir que as forças que influenciam negativamente a sua vida sejam maiores do que a resistência que eu e você temos em Jesus. É não permitir que as provações e as tentações e os problemas sejam maiores do que a nossa capacidade de resistir a elas, e não capacidade minha ou sua, mas a nossa capacidade que vem de Deus. Corramos com perseverança. É preciso perseverar. E uma outra coisa que ele faz, ele diz: corra, meu filho, corra! Mas corra com perseverança. Mas corra também o quê? Corra o quê? Como é que está aí? A carreira que está proposta para você. Olha outra coisa interessante. Porque às vezes eu até quero correr, mas eu quero correr a corrida do pastor João.
A corrida dele é melhor do que a minha. Ou então a corrida do pastor Isaac. O meu irmão, o pastor Isaac, tem uma corrida assim maravilhosa, light, tranquila. A minha dura. Eu queria correr a corrida dele. Pastor Isaac fala essas coisas porque ele não sabe a dureza que é a minha corrida. Ele vem aqui todo bonitão, falar essas coisas assim para mim, porque ele não sabe a dureza que é a minha corrida. A corrida dele é tranquila. Eu queria mesmo era correr a corrida dele. Você já se pegou pensando isso? De que às vezes eu quero correr a corrida do outro. Mas ele diz: corramos com perseverança a nossa carreira. A carreira que está proposta para cada um de nós. É correr a carreira que Deus me deu. Se for mais íngreme, se for mais plana, se é no sol de meio-dia, ou se é no finalzinho da tarde, isso é um detalhe. Importante é que a minha vida está nas mãos do Senhor, e é Ele quem me manda correr, então eu vou correr. Corra, meu irmão, a sua corrida. Às vezes alguém diz assim: pastor, os meus filhos lá em casa são tão difíceis. Eu fico vendo os filhos do irmão fulano, da irmã fulana. Eu queria que meus filhos fossem assim. Agora os meus filhos lá em casa eu já estou desistindo. Não, minha irmã, não, meu irmão, corra a sua corrida. Pastor, aquele marido lá em casa não dá para aguentar ele mais não. Aquela mulher lá em casa é muito complicada, é muito difícil. Eu fico olhando assim os outros maridos da igreja, só marido bom. E as mulheres da igreja, só mulheres ótimas. Mas o que eu tenho lá em casa, não, irmão, não, irmã. Corramos a carreira que Deus deu para cada um de nós. É a sua carreira. Corra com perseverança a sua carreira. E o verso 2, ele nos dá o grande segredo para a gente correr. Porque ele diz: fixando firmemente os olhos em quem? Em Jesus. Porque se eu começo a olhar para um lado, eu vejo uma provação, eu olho para o outro, eu vejo uma luta, eu olho para trás, eu quase viro uma estátua de sal. Mas quando eu olho para frente, eu olho para a linha de chegada, eu olho sempre para Jesus. E ele nos diz o porquê que nós devemos olhar para Jesus. Ele diz assim: olhando fixamente para Jesus. Verso 2, olha aí. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria, eu acho isso aqui lindo demais, irmãos. Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele fez o quê? Suportou a cruz, não fez caso da vergonha, e está sentado à direita de Deus. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e as pessoas zombavam dele, e os soldados romanos com aquele chicote batiam nele, cuspiam na sua face, colocavam-lhe uma coroa de espinho, e pregos nas mãos e nos pés. Irmão, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou Jesus, se eu fosse Jesus, eu descia daquela cruz, dava uma surra naqueles camaradas, porque Jesus é Deus Todo-Poderoso, invocava logo para vir um exército de anjos, descer fogo do céu e acabar com aqueles camaradas tudo. Eu faria isso, irmãos. Eu acho que você também. Sim ou não? Imagina você, Deus Todo-Poderoso, os anjos todos à sua disposição. Mas o que ele fez? Suportou a afronta e não fez caso da vergonha. Por conta de quê?
Por conta de quê? Está aí no verso 2. Olha aí, descobre aí. Por conta de quê que ele não fez caso da vergonha? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Quando aquele soldado pegou um prego, colocou na mão de Jesus, e com a outra mão pegou um martelo, e cravou-lhe aquele prego no pulso de Jesus, ou nas mãos de Jesus, ele não olhava nem para o prego, nem para o martelo, e nem para a dor miserável que ele sentia. Ele olhava para quem? Ele olhava para a PIB de Irajá hoje, bonita, redimida, salva. A alegria que lhe estava proposta. Quer ver uma coisa? Bota seu dedo aí rapidinho, em Hebreus, bota o dedão em Hebreus aí rapidinho, vão lá em Isaías, rapidinho, e a gente volta para terminar Hebreus. Isaías 53, texto lindo que todo mundo conhece. Isaías 53, versículo 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores, experimentado no sofrimento. Verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos ferido, aflito, ferido por Deus e oprimido. Verso 5, Isaías 53, 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades, e o castigo que nos traz a paz, e por seus ferimentos fomos sarados. Mas o que me chama a atenção é o verso 10. Contudo, 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Estranho esse versículo, não é, irmãos? Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Aquelas versões mais antigas, revista e corrigida, atualizada, que a gente tem de memória, diz assim: foi do agrado do Pai moê-lo. Não sei se você tem essa versão aí. Como pode Jesus sendo moído na cruz e o Pai se agradando disso? Difícil entender. Foi do agrado do Pai ver Jesus sendo moído na cruz do Calvário e ele se alegrar com isso. Como pode ser? Porque Deus não olhava aquele momento pontual da história. Deus via na obediência do seu filho o resultado, o fruto do seu trabalho, e ele nos via uma multidão de milhões e milhões de salvos por aquele sangue derramado. E aquela salvação que estava sendo ali inaugurada enchia o coração de Deus, e a obediência do Filho enchia o coração do Pai de agrado, de prazer, de alegria. E aquela cena tão triste aos olhos, a perspectiva humana, era a cena de glória na eternidade, o agrado do Pai, a nossa salvação, a vitória de Jesus Cristo, o Filho que foi obediente até a morte. Porque o verso 11 ainda diz assim, olha, ele verá, ou melhor, o verso 10, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua o quê? Que prole? Que prole? Mas Jesus não teve filho. Jesus teve filho, irmãos. Jesus teve filho. Que prole é essa? Quem é essa prole? A minha versão diz posteridade. Prole é mais bonito.
nós somos os filhos espirituais de Deus, por causa daquele sacrifício, por causa daquele sofrimento, Ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, Ele verá o fruto do trabalho de sua alma. Como é que está na NVI, pastor João? Verso 11. Ele verá a luz e ficará satisfeito após o sofrimento de sua alma. Aqui parece que está mais no centro. Olha, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Volta para Hebreus 12:2. Ele diz assim: vamos olhar para Jesus. Fixe o olhar em Jesus, porque Ele não fez caso da vergonha, Ele suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus não olhava a circunstância, Deus Pai não olhou a circunstância, Ele olhou aquilo que estava além da circunstância. Será que você e eu conseguimos olhar além da circunstância? Ou será que as montanhas da vida nos impedem de ver além? Irmãos, eu moro em frente à praia de Copacabana. Eu não sei quantos já foram lá em casa. O pastor João já foi lá em casa? Eu moro de frente à praia de Copacabana. O senhor já foi lá. Ele está rindo, não sei porquê. E eu gosto de manhã cedo ir para a varanda, ler a minha Bíblia de frente para o mar. De frente para o mar. O senhor está me fazendo de mentiroso aqui, ó. É verdade, irmãos. Eu moro aqui assim, aqui é a minha sala, aqui é a minha varanda, e ali na frente está a praia de Copacabana. Aliás, lindíssima, né? Só tem um detalhe. Entre a minha varanda e a praia de Copacabana, tem o Morro do Borel e o Morro da Casa Branca. Então, quando eu estou na varanda e eu olho, eu vejo o Borel. Mas eu sei que do outro lado está a praia de Copacabana. Eu sei, eu consigo crer nisso, porque eu já olhei no mapa. E eu sei que do outro lado daquele maciço da Tijuca, daquele Borel que eu vejo assim, está o mar, a brisa fresca e a praia de Copacabana. Então eu sento com a minha Bíblia para ler, olhando os meus olhos, vem o Borel, mas a minha alma se regozija por saber que do outro lado está o mar. É você olhar não apenas as dificuldades e as lutas do seu dia a dia, mas com a sua alma, você enxergar que Deus está trabalhando por nós, é Ele quem está no controle, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e nós podemos acreditar nele, nós podemos crer nele, que Ele é por nós. Corramos com perseverança, corramos a nossa carreira, corramos olhando para Jesus, imitando o seu exemplo, corramos, porque a vitória nos é reservada pelo próprio Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. O verso 3 diz assim: assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem fiqueis desanimados. Feche os seus olhos um instante, curve a sua cabeça, porque talvez você tenha enfrentado lutas, esteja enfrentando lutas, e o Senhor bem sabe das suas lutas. Eu quero desafiar você, convidar você a abrir o seu coração agora diante do Senhor, depositando aos seus pés suas dores, seus desafios,
os desafios da caminhada. Eu não sei o que é, mas Deus bem sabe. E talvez hoje seja aquele dia chuvoso, em que você só consegue ver uma montanha de problemas à sua frente, mas a sua alma precisa se regozijar no fato de que Deus está além das montanhas, e Deus está agindo em nosso favor. Corra a sua carreira, corra a sua corrida, corra com perseverança, creia em Deus. E se você talvez entrou aqui nesta noite, ou você que talvez nos assiste pela internet, está desesperado da vida, sem saber o que fazer, sem rumo, olhe para Jesus. Abra o seu coração. Se você ainda não fez isso, você pode abrir o seu coração nesta noite, entregar a sua vida a esse Jesus que tanto te amou e que padeceu tanto por você para te dar vida, e você dirá assim: Senhor, toma aqui a minha vida, de agora em diante eu sou do Senhor. Caminha comigo, eu quero caminhar com o Senhor. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dirija, que Deus nos ajude, que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, nesta corrida, até a linha de chegada.